Vamos então iniciar a nossa mesa redonda e vamos iniciar pelo tema com o qual eu iniciei a minha intervenção há pouco. Olhar para estes últimos 2 meses e gostava de ouvir o vosso testemunho. O que é que aconteceu no mercado? Sou todo no mercado de impressão e de imaging, e qual é a vossa experiência em relação na vossa empresa, a vossa experiência concreta, o vosso testemunho em relação ao que aconteceu nestes últimos 12 meses. Eu queria passar então a palavra para a Ana Rita Silva, da Lexmark. Ana? Olá, obrigada. De facto, o ano de 2020 apresentou-se um ano super desafiante para todos nós, tanto a nível pessoal como profissional. O Covid veio modificar completamente a nossa forma de trabalhar e vimos o impacto da indústria de impressão, como já tinha comentado, na indústria em total e, claro, que também na Lexmark. A nível de forma de trabalhar, nós temos dados, já alguns analistas previam esta tendência de trabalho a partir de casa, que seria algo que iremos ver mais no futuro, mas a pandemia veio acelerar completamente esta tendência e consequentemente, a adaptação por parte das empresas. Nós tentámos nos adaptar rapidamente, e o Covid fez com que a transformação digital e principalmente a associação à cloud se tenha tornado essencial para a continuidade de muitos negócios. Temos consciência e também, como já tinha referido nos valores que apresentou, que a impressão em escritório diminuiu. Algumas empresas chegaram a mirar sentimos que houve um crescimento nos equipamentos A4, principalmente nos equipamentos para pequenos grupos de trabalho, que tiveram um grande destaque ao longo dos anos. Muitos dos nossos clientes estão em negócios essenciais, como por exemplo o retalho, e aí tenho a dizer que o impacto que sentimos foi menor. Outro grande desafio do ano 2020 foi adaptar-nos, darmos mais formação e apoio aos nossos parceiros. Quisemos continuar a dar um suporte de excelência aos nossos parceiros e aos nossos clientes. Claro que também para nós foi um desafio, porque também nós estávamos a trabalhar a partir de casa e não era possível ir ao local de trabalho, mas é claro que conseguimos nos adaptar e com todas as ferramentas que tínhamos disponíveis, podemos continuar a dar este suporte aos nossos clientes. Muito obrigado, Ana. Eu dirigi agora a mesma pergunta ao Bruno Ribeiro, qual é o testemunho da Xerox, e sendo o Bruno também o responsável Portugal-Espanha em relação à sua área, a área de parceiros, perguntava-lhe também se houve alguma diferença entre nós e o país vizinho. Bruno? Começando pela última parte da pergunta, sim, houve algumas diferenças, houve alturas em que ficou mais grave a situação no nosso país vizinho, mas foi tudo muito parecido e a forma como reagimos e interagimos com estes parceiros foi muito semelhante. Nós logo no início, quando isto iniciou, percebemos que estávamos perante algo diferente. Era impossível saber o que é que vinha aí, porque nunca ninguém tinha passado por isto, mas percebemos logo que havia alguém diferente e ninguém estava preparado para o que vinha aí. O nosso primeiro passo foi reorganizar-nos internamente, para então podermos suportar os nossos parceiros e clientes, algo que aconteceu bastante rápido. Depois partilhámos ideias e práticas com os nossos parceiros, adaptámos. Tendo em conta a situação, tivemos que rever e ajustar o nosso programa de canal, porque estávamos perante uma situação diferente e de uma forma concertada, nós e os nossos parceiros enfrentamos a situação da melhor maneira possível. Em termos de resultados de 2020, sim, foi mau. Tanto na venda de equipamentos como no volume de impressão houve uma queda muito significativa. O volume de impressão e vendas que tenha para o mercado home office, ainda que esse tenha crescido um pouco, atenuou, mas não compensou. Esta é a nossa leitura geral. Como disse na sua observação logo no início, em termos de número de equipamentos até pode ter ficado flat, mas em termos de receitas, já que os equipamentos passaram a ser outros, unidades sim, mas em termos de revenue não terá sido igual nem tão pouco flat.
No entanto, e como quase sempre, os problemas surgem também oportunidades, e o salto tecnológico que foi exigido às empresas para manterem a sua atividade permitiu a alguns fabricantes e aqueles fornecedores que estavam mais bem preparados para o fazer destacarem-se agora naquelas que eram as maiores necessidades. E quando eu falo em necessidades, falo agora numa nova realidade e mais pertinente em procura de soluções de workflow, integrações em soluções de gestão documental, soluções de mobilidade, gestão remota e segurança, para passar a ser um tema ainda mais importante. Estas foram algumas áreas que nós focamos, tivemos os nossos resultados e vamos dar continuidade porque achamos que é uma tendência do mercado. Muito obrigado, Bruno. Perguntava agora ao João Fredinho da Brother o seu testemunho. João? Sim, senhora. Sim, senhora. Pronto, o nosso testemunho é um pouco diferente porque a Brother, os seus sistemas de impressão, estão essencialmente dirigidos e idealizados para quem descentraliza a impressão. Portanto, se há negócios que têm que descentralizar a impressão, como por exemplo companhias de retalho, pelo facto de terem muitas necessidades dispersas de impressão, mas há outras empresas que continuam a centralizar a impressão com todas as vantagens e desvantagens que esta situação tem. Logicamente que a pandemia vem-nos favorecer largamente porque nós, na área, nomeadamente do laser, temos uma linha de equipamentos semi-profissionais com preços de arranque bastante acessíveis. E isto, ao fim e ao cabo, nós tiramos partido da necessidade, nomeadamente entre os meses de março e de junho, julho, portanto, aconteceu de haver muitas empresas que, ao necessitarem de deslocalizar os seus colaboradores para trabalharem, portanto, em teletrabalho, tiveram necessidade de digitalizar, continuar a imprimir, continuar a fotocopiar e por aí fora. Pronto, e, portanto, essa área de negócio, para nós, teve um crescimento bastante significativo. Falando em termos de canais e tentando dirigir-me um pouco, portanto, aos nossos dealers e aos dealers do printing em geral no mercado nacional, o nosso canal teve bastante bem, teve sempre na rua, precisamente a tentar cobrir estas solicitações, e eu estou muito convencido que os principais revendedores que trabalham a nossa marca, mesmo neste período de maior dificuldade, conseguiram colocar mais equipamentos no mercado e conseguiram aumentar a sua faturação, não só pelos equipamentos, mas por todos os serviços de colocar os equipamentos a funcionar, que de um momento para o outro, portanto, tiveram que colocar no mercado. Pronto, a nossa empresa, logicamente, em termos do portfólio de produtos, tem características diferentes da maior parte dos colegas de painel e, portanto, aqui fomos realmente beneficiados. Nos nossos equipamentos mais profissionais e mais dispendiosos, logicamente que sentimos o mesmo que todos os fabricantes sentiram, que foi bastantes dificuldades. Mas estamos bastante contentes com a performance dos nossos dealers que responderam, quer em termos do trabalho online connosco, quer em termos do suporte aos clientes finais. Portanto, acho que a nível nacional, os clientes finais que tiveram esta necessidade de rapidamente deslocalizar pessoas para casa, conseguiram ter um bom suporte, quer ao nível da tecnologia, quer como ao nível de todos os técnicos que andaram no terreno. Muito obrigado, João. De facto, o Laser A4 restou um crescimento em todo o setor. Dirigi agora a pergunta ao Miguel Viana, da Canon. Miguel, o vosso testemunho? Bom, eu partilho de alguns aspectos em relação às coisas que já foram comentadas aqui. Como todos sabemos, o mundo mudou e é certo que algumas mudanças vão ser temporárias e outras não, e esta nova forma de trabalhar vai com certeza ser encarada pelas empresas de forma diferente do que tem sido até à data. Obviamente fomos todos apanhados de surpresa, mas eu até considero que os resultados mostram isso, que de um modo geral as pessoas e as empresas mostraram uma forte capacidade de adaptação. Nós internamente também o fizemos, logo a partir de março do ano passado, adaptámos logo os nossos canais de comunicação e a forma como falávamos com os nossos clientes e com a nossa rede de parceiros e dealers multimarca, fazendo alguns eventos para clientes finais e também para parceiros. Mas sim, houve um impacto muito significativo durante os primeiros meses da pandemia. Felizmente os negócios correram inacreditavelmente melhor do que o previsto para a Canon, num ambiente extraordinariamente difícil.
conseguimos excelentes resultados nessas condições tão particulares e para isso também, para esses resultados também contribuíram bastante a nossa rede de parceiros e os revendedores da IT, de forma genérica, e isso deixa-nos muito satisfeitos, como é óbvio. As empresas não pararam completamente em todos os setores, nitidamente, como já se falou aqui, houve um crescimento no volume de impressão na casa das pessoas, devido à procura de equipamentos dos segmentos de entrada de gama, de menores dimensões, felizmente que a Canon também tem soluções para todo o tipo de necessidades de impressão, desde as impressoras mais baratas e mais lentas, de 40 a 50 euros, até equipamentos de gamas bastante superiores. E, portanto, sim, verificou-se essa quebra abrupta na fase inicial, mas em ambiente corporativo já se tem vindo a registrar um aumento, que já tem alguma expressão, e que tem estado mais ou menos estável, com uma taxa de crescimento muito ligeira, mas desde o último trimestre do ano passado. E por isso, bom, isso dá-nos alguma confiança com os resultados mais positivos também dos números da pandemia, que uma coisa está relacionada com a outra, e estamos confiantes também que essa tendência se irá manter para o futuro, os números mostram isso, embora muito provavelmente haja a hipótese de não se regressar aos níveis pré-pandemia, mas isso só o tempo dirá e, portanto, cá estaremos também para fazer face aos desafios que o mercado e que esta nova realidade nos irá propor. Muito obrigado, Miguel, por essa nota positiva. Eu pedia, então, ao Luís Melo, o testemunho da HP Portugal. Luís. Muito bem, muito bem. Então, nós estamos em teletrabalho desde março, sensivelmente março de 2020. E, portanto, há longos meses. Em relação ao mercado de impressão, eu acho que aqui faz sentido fazermos uma análise entre o que é o segmento doméstico e o segmento empresarial. No segmento empresarial, fiz aqui alguma análise em termos do volume de impressão e do decréscimo do volume de impressão. Se nós pudermos comparar desde o período de março de 2020 a março de 2021, em relação ao período homólogo do ano anterior, tivemos aqui um decréscimo superior a 40% em termos de volume de impressão. Mas o que é facto é que as pessoas, nossos clientes, os utilizadores, ao virem para casa, continuaram a ter as mesmas necessidades de impressão que tinham nas suas empresas. E o que acontece é que, de facto, houve uma transferência desse volume para, digamos, a utilização doméstica. E isto, de facto, é uma realidade que acaba por ser interessante para os fornecedores que têm este segmento como um segmento, digamos, de aposta também do seu portfólio, que é o segmento doméstico, e houve, de facto, uma fortíssima procura destes equipamentos de impressão, também a par dos computadores pessoais, que, de alguma forma, vieram compensar as perdas que tivemos no segmento empresarial. E, portanto, digamos que acabamos no final deste período, agora já se nota, de facto, aqui alguma retoma em termos do volume que é realizado nas empresas, mas em termos do saldo, acabamos de ter um saldo bastante positivo, vamos dizer positivo, em relação, digamos, ao revenue deste período. E no caso da impressão doméstica, a limitação foi, de facto, ter unidades para fornecer um mercado, porque a procura, de facto, deu muitíssimas expectativas. Muito obrigado, Luís. Perguntava agora ao Paulo Antunes da Sharp. Bom, a Sharp não tem uma linha propriamente doméstica, não é? Não. Aliás, e tudo o que foi dito, quer dizer, já está dito, não é? Quer dizer, o 2020 foi super complicado. Nós, por acaso, como empresa, subimos as vendas relativamente a 19, mas que não teve nada a ver com o produto propriamente dito da impressão. Temos uma vantagem relativamente aos outros que estão aqui, somos uma empresa portuguesa e com gestão própria e com decisão rápida, e rapidamente começámos a vender equipamentos de proteção e foi exatamente isso que acabou por alavancar o ano e subimos o ano relativamente ao 2019. Na área da impressão, tudo o que foi dito está dito, não é? Portanto, notou-se que... Eu falava aqui há uns anos atrás que o nosso negócio ia durar como durava 15 anos, não é? Portanto, entre 10 a 15 anos nós íamos ter o negócio tradicional do printing. Hoje, acho que todos nós aqui concordamos que esse prazo, no mínimo, para metade, não é? Porque o que é facto é que o mercado adaptou-se, as pessoas adaptaram-se, é verdade, foram para casa, gastaram impressoras pequeninas. Nós, nos nossos clientes empresariais, só trabalhamos com clientes empresariais, colocámos algumas máquinas de empréstimo, inclusivamente,
e máquinas A4, mas isso não dá todo o trabalho que nós temos e o serviço de assistência técnica e a máquina montada para assistir, não é? Portanto, é impossível empresas como as nossas de impressão continuarem a viver e a prestar níveis de serviço em casa, é completamente impossível, quer dizer, quem diga ao contrário não conhece o mercado, não é? Portanto, o que acontece é que todos nós temos que nos reinventar, naturalmente, e é um desafio para todos, porque o negócio da impressão alterou, já estava a alterar, já há muitos anos que tem vindo a transformação digital neste negócio, não é? E o que é facto é que cada vez se imprime menos. Eu tenho uma filha de 20 anos que não imprime, até me mete um bocadinho de impressão, não é? Eu adoro impressão, adoro gastar papel, e a minha filha, de 20 anos não imprime, e a de 13 muito menos, portanto, e é com esta realidade que nós temos que viver e temos que nos adaptar, os fabricantes, os distribuidores, e todos neste negócio. Portanto, não tenho muito mais a adiantar, já foi tudo dito, é só isto. Obrigado, Paulo. Bom, para a próxima ronda de perguntas, eu dava a palavra à minha colega Diana Santos. Diana. Obrigada, Jorge. Eu direcionava a minha próxima questão ao Bruno Ribeiro da Xerox. Como sabem, tem-se observado um regresso progressivo ao escritório. Falando especificamente de MPS, em equipamento de utilização coletiva, perguntava-vos então onde é que é gerada a maioria do volume de impressão e, neste sentido, quais são os vossos principais desafios e expectativas? Bruno. Okay. Na nossa experiência, mais uma vez, ainda não continuam a ser produzidos equipamentos de departamento, em funcionais A3, mas equipamentos com características de departamentos. No parque instalado, a grande parte deste volume está a ser produzido equipamentos multifuncionais A3, efetivamente, mas também multifuncionais A4 e talvez aqui num subsegmento mais alto. Isto de uma forma transversal, excluindo naturalmente as gráficas. Porque se isolamos, por exemplo, um contrato com um banco, e as características são diferentes, e sabemos que o volume acontece em equipamentos A4 completamente centralizado entre os vários balcões e caixas. É só mais um exemplo. Segundo a IDC, uma lista que nós seguimos, o volume total de impressão baixou em 2020, nada de novo, a cerca de 14%, isto na Europa Ocidental. Os Estados Unidos foi um bocadinho superior, acho que nos 17%. O mesmo estudo indica que em 2021, com a reabertura das empresas e o regresso das pessoas ao escritório, iremos voltar a ter valores aproximados com os pré-pandemia. Aproximados ainda não vão voltar a ser os que eram na pré-pandemia, isto em 2020. Espera-se, portanto, um aumento do volume durante este ano, que não deixa de ser uma boa notícia. No que diz respeito a Managed Print Service, iremos dar continuidade àquilo que temos vindo a desenvolver de há muitos anos para aqui, e que recentemente fomos novamente reconhecidos como um dos principais analistas, por um dos principais analistas do mercado, que é a Corsica, que definiu a Xerox mais uma vez como líder neste espaço. Um dos principais desafios identificados em 2020, e acho que isto foi para toda a gente, foi o adiamento de alguns projetos por parte dos clientes, ou uma suspensão da renovação de um contrato que já estava em vigor. Havia alguma incerteza quanto ao futuro, e então entende-se perfeitamente esta reação dos clientes. Mas agora que estamos a retomar a atividade, a nossa expectativa é que esses projetos também eles sejam retomados e assim como os processos normais de renovações. Obrigada, Bruno. Dirigi esta mesma questão então ao João Fredinho da Brother. Sim, senhora. Pronto, eu gostava só de introduzir aqui o seguinte: realmente, a seguir ao verão, de setembro em diante, notou-se uma recuperação bastante significativa dos volumes de impressão já no entorno empresarial. Portanto, é verdade que o doméstico continua a imprimir bem, mas o empresarial, cada vez mais pessoas a trabalhar, etc., recuperou, sendo que depois, a seguir a janeiro, tivemos novamente uma queda. Em relação à Brada, e referindo MPS, eu vou deixar para o ponto 3, precisamente uma novidade para dar ao nosso canal, portanto, um lançamento de uma nova figura, um novo serviço/produto que nós vamos ter, estamos a lançar neste momento nesta área, mas, acima de tudo, aquilo que eu gostaria de dizer é que o nosso grande desafio, independentemente da impressão estar estável ou no futuro vir a baixar muito ou vir a baixar pouco, sinceramente, eu não estou assim tão negativo que nos próximos 10 anos tenhamos quedas do volume de impressão muito significativas, mas independentemente daquilo que vier, o que é importante é cada uma das nossas empresas tentar adequar-se
tentar adequar o melhor possível a oferta para maximizarmos tudo aquilo que podemos tirar do mercado. Pronto, nós somos uma empresa claramente de canal, só para terem uma noção, o ano passado vendemos hardware a mais de 3.000 dealers em Portugal, portanto, mais de 3.000 dealers pelo menos compraram um equipamento da marca Brada, logicamente para depois o revender, portanto, prescreveram o nosso produto e acreditamos que a grande necessidade do mercado e a grande oportunidade que neste momento existe é democratizarmos o MPS. O que é que eu chamo de democratizar o MPS? Chamo os fabricantes conseguirem ter soluções de MPS para qualquer revendedor de pequena e média dimensão terem uma oferta bastante digna e bastante competitiva e desta forma tirarem partido de uma procura crescente por parte dos clientes finais, sejam eles pequenos ou médios, para soluções de serviços, portanto para soluções de MPS. Eu no ponto 3 depois abordarei então esta novidade, até para aprender quem está a ouvir durante mais algum tempo, mas eu gostava só de dar um exemplo. Eu lembro-me que a minha primeira experiência de carros em renting, como gestor de empresas, foi no ano 2000. E lembro que no ano 2000 a grande multinacional e líder de mercado que nos forneceu o parque, do vendedor na altura me ter dito que praticamente só as multinacionais e os bancos é que tinham carros em renting. Hoje vimos particulares a comprar carros em renting, vimos pequenas empresas a comprar carros em renting. Portanto, esta alteração também está a ser tida no printing. Obviamente temos aqui multinacionais que trabalham MPS há dezenas de anos, mas o grande desafio, sinceramente para mim, é como é que nós conseguimos pôr 2.000, 3.000 dealers a trabalhar em MPS. É este o grande desafio. Porquê? Porque o printing para estes dealers está fortemente ameaçado pelos canais online. Portanto, hoje não temos cá a empresa líder mundial, mas já está já há uns anos aqui ao lado, em Espanha, mas no dia que entra aqui, claramente os dealers ou vendem serviços ou então têm a parte transacional seriamente ameaçada. Obrigado. Exato, obrigada. Passava então agora a palavra ao Miguel Viana da Canon. Bom, muito do que já foi dito aqui eu partilho, né, das mesmas opiniões e das mesmas preocupações. O que é facto é que, dada a retoma que se verifica, embora de forma lenta, sustentável, mas lenta, é notar um maior aumento de volume de impressão. No que diz respeito às nossas estatísticas, esse aumento verifica-se mais nos organismos do Estado. Talvez, não sabemos bem as razões, mas uma delas pode ser talvez porque o setor privado está mais atento às novas soluções que surgem no mercado e que podem aumentar a produtividade e eliminar também alguns custos com a impressão, e podem também estar mais aptos a fazer alguns investimentos na área da digitalização das empresas, e até existem alguns apoios que o governo dá nessa área, e por isso nós estamos em querer que os organismos do Estado os números mostram que os organismos do Estado mostram já uma retoma maior no que diz respeito ao volume de impressão do que no setor privado. Mas, como já se falou aqui também, é uma questão de aguardar, porque é natural, os números da pandemia mostram que o regresso ao trabalho, embora já se tenha falado aqui também que o Governo mantém a sua imposição do regime de teletrabalho com uma avaliação agora de forma regular para ver se há alguma alteração, e isso eu estou certo que vai acontecer até ao final do ano. Na minha opinião pessoal, não nos vamos manter em regime obrigatório de teletrabalho até ao final do ano, se a tal imunidade de grupo conseguir ser atingida mais cedo do que nós prevemos. E o que o João aqui também comentou, o João Fradinho comentou, é também uma preocupação nossa, que é como é que os resellers, os dealers, vão conseguir nas suas organizações implementar o modelo de negócio da NPS para o poder disponibilizar para as empresas. É algo em que nós estamos a trabalhar também constantemente, é uma preocupação constante, vamos sempre também tentando melhorar os nossos programas e a forma como chegamos aos nossos parceiros de canal, e por isso é uma atividade constante e que nós esperamos que durante este ano venha a correr bem e consigamos também bons resultados nessa área para que nos possamos interajudar uns aos outros, fabricantes e parceiros do canal. Obrigada, Miguel. Para a próxima questão, passava então agora a palavra ao Jorge Bento.
Obrigado, Diana. Obrigado. Já aqui foi falado que, independentemente do que o Miguel estava a dizer sobre a obrigatoriedade de teletrabalho, mesmo que ela seja levantada, a experiência de muitas empresas relativamente a um trabalho híbrido resultou. Isso vai fazer com que elas equacionem como é que vão trabalhar de futuro depois de todas as limitações serem levantadas. O teletrabalho, e há um estudo muito curioso que foi feito nos países do centro da Europa, sobre o que é que aconteceu da impressão durante o confinamento, ao nível doméstico. E o que eles observaram é que a maior parte das pessoas acabou por utilizar os equipamentos de impressão que já tinham em casa. Outros foram comprar, como vocês sabem, aliás houve um shortage no fornecimento de pequenas impressoras domésticas, mas só 20% das empresas é que tiveram uma iniciativa estruturada de colocar impressão de forma descentralizada junto aos seus colaboradores. E, portanto, o que eu gostava de perguntar, eu vou endereçar esta pergunta ao João Fradinho em primeiro lugar, o que eu gostava de entender, essas marcas estão a olhar para um futuro que será parcialmente, pelo menos, descentralizado, onde há colaboradores que vão trabalhar ou de forma híbrida, ou mesmo em teletrabalho, até porque o recrutamento que as empresas sempre fizeram na sua área geográfica, hoje pode ser encarado de outra forma. Podemos contratar um bom colaborador que esteja muito longe da empresa e fará a sua atividade por teletrabalho. E a minha pergunta é esta: as empresas estão já a trabalhar e a preparar esta oferta que permite o trabalho híbrido e um futuro de teletrabalho até para colaboradores novos? João? Bem, eu penso sinceramente que sim, não é? Somos obrigados a estar a ver essa grande realidade. Falando no caso concreto da Brother, claramente nós temos a certeza que vamos ter 3 tipos de situações. Vamos ter empresas que vão voltar ao antigamente, acreditamos que sim, que isto foi uma ameaça, mas depois se esquece. Mas temos muitas empresas que vão continuar a trabalhar com uma parte significativa dos seus colaboradores em teletrabalho, ou pelo menos em regimes de teletrabalho parcial. Sendo assim, o que é que a nossa empresa precisamente está a fazer para facilitar a vida, nomeadamente aos tais 20% de empresas que querem manter os seus colaboradores ou até querem otimizar a produtividade dos seus colaboradores em parte do horário em teletrabalho? Nós lançámos uma plataforma, precisamente no dia 20 de janeiro, portanto, que chamamos o CPP, que é uma plataforma que permite fazer uma gestão à distância tanto de sistemas de impressão, mas de sistemas de impressão de baixo custo de aquisição. Portanto, isto em termos práticos, como é que se realiza? Precisamente baixo custo de impressão, porque é óbvio que uma empresa que vai ter, imaginem, tem 50 pessoas a trabalhar em casa, 25 em espelho, 25 trabalham na empresa, 25 trabalham em casa. Estas pessoas têm que ter sistemas de impressão, mas como vão imprimir muito pouco, têm que ser sistemas de impressão, relativamente que ocupem pouco espaço, que tenham um valor de investimento relativamente baixo, mas que depois todo o serviço possa ser dado, nomeadamente a assistência técnica, nomeadamente a chegada dos toners e por aí fora. Pronto, nós lançámos então uma plataforma e um programa que se chama CPP, que é para todos os revendedores de canal, que é tão simples quanto isto. Nós vendemos a página ao revendedor a um determinado preço e o revendedor só tem que montar o seu negócio ou colocar a sua margem ou, portanto, fazer aquilo que bem entender com o custo de página que a Brother lhe concede. A partir daí é a Brother que faz tudo. A Brother pode instalar a máquina onde for, vai reparar a máquina onde for e vai fazer chegar os consumíveis para que a máquina necessite, onde, portanto, a máquina na plataforma der o sinal que está instalada. Portanto, com isto, é uma resposta que
pretendemos dar precisamente ao nosso canal para evitar o modelo transacional. O que é que chamamos de modelo transacional? É vender uma impressora e amanhã estar à espera na empresa que o cliente venha comprar os consumíveis, porque na realidade, com os consumidores do futuro, os canais online vão ganhar bastante este espaço e, portanto, permitir aos nossos revendedores que consigam, junto das suas zonas geográficas onde atuem, tirar partido ou otimizar todas as oportunidades de todas as empresas que nas suas zonas, portanto, trabalhem e que queiram deslocalizar empregados ou não queiram deslocalizar, portanto, queiram continuar com as pessoas nas empresas, mas, ao fim e ao cabo, todo o sistema que faça, e nós acreditamos que o Covid vai trazer também aqui uma marca, não é só o teletrabalho, é mesmo termos uma impressora num andar onde temos 20 pessoas a ir para essa impressora, vai ser uma situação que vai haver mais gestores a preferir o sistema de ter 3 ou 4 mais pequenas, obviamente com um custo de cópia um bocadinho mais elevado, mas também com produtividades e seguranças superiores. Pronto, mas eu termino aqui a resposta a este tema, quer dizer, o futuro não estamos certos, mas seguramente vai haver muitas pessoas muito mais pessoas a trabalhar em casa, a necessitar de sistemas de impressão, e nós temos que ter uma forma de tirar o trabalho todo do canal. O canal, na nossa ponto de vista, tem que se focar em não perder oportunidades de negócio, em maximizar o negócio, e depois nós, fabricantes, fazemos tudo o resto. Tão simples quanto isto. Muito obrigado, João. Eu dirigi a mesma questão ao Luís. A HP tem seguramente já preparado uma oferta e em prática uma oferta para esta nova realidade do trabalho. Luís. Muito bem. Desde logo dizer que este período de confinamento foi uma espécie de uma experiência forçada para todos nós, no sentido em que, ao vir para casa, tivemos que continuar a trabalhar e continuar a imprimir e continuar, digamos, a utilizar os equipamentos da forma como os utilizávamos no escritório. E de facto, aqui, passados alguns meses, já podemos tirar aqui algumas conclusões em relação até a alguns inquéritos que se fizeram aos utilizadores, aos utilizadores como vieram para casa, e digamos aqui a base comum a todos eles é que não pretendem ter no futuro, ou seja, a partir de agora, uma experiência de 100% doméstica ou uma experiência, digamos, 100% na empresa. E isto, de facto, conduz-nos claramente a um modelo híbrido e é também um desafio para as empresas. Vamos lá ver. Esta transição dos colaboradores para casa também é uma oportunidade para as empresas redimensionarem e ajustarem a sua estrutura de custos, que é o custo de ter o colaborador a trabalhar, digamos, num local de trabalho fixo, e de alguma forma também pede-se que essas empresas tenham, digamos, uma construção de um espaço diferente do atual. Ou seja, os trabalhadores híbridos, que, como eu, o que pretendem no futuro é ter um espaço empresa que seja um espaço de colaboração, de partilha de experiências, de reunião, de comunidade, e portanto há aqui, digamos, uma tendência para a redimensionamento desse espaço. Quando pensamos em termos da deslocação das pessoas para casa, o que os colaboradores pretendem neste modelo híbrido é de facto terem a mesma experiência de utilização. Pronto. Ou seja, querem transportar para os equipamentos que vão ter em casa precisamente as mesmas capacidades, os mesmos scans do mails, os mesmos scans do folders, enfim, todas as funcionalidades, e isso é um desafio, mas também uma oportunidade para o mercado. A HP quer no seu segmento doméstico, que já tem há bastante tempo, por exemplo, o caso do Instant Ink, em que a pessoa vai, digamos, ao retalho, compra uma impressora, essa impressora liga-se à internet e, através de um pagamento mensal fixo, consegue ter, digamos, a impressão de um conjunto de número de páginas e a reposição automática dos consumíveis na casa das pessoas. E, portanto, este modelo, de alguma forma, também transportado para um segmento, digamos, profissional, acreditamos que também é um bocado o futuro deste modelo híbrido e, portanto, dotar as pessoas
de equipamentos e de mecanismos, e já agora, falando também nos elementos que têm que ver com a proteção dos dados, têm que ver com os elementos da segurança e afins. Mas, portanto, é um desafio, estamos a olhar para ele e acreditamos ter respostas para os endereçar. No fundo, é aumentar aqui um pouco o perímetro dos Managed Print Services para uma deslocalização que inclui a casa das pessoas. Muito obrigado, Luís. Eu perguntava agora à Ana Rita Silva a vossa visão da Lexmark sobre este tema. Obrigada. Como já temos estado a referir, é verdade, e como já foi dito, que vamos observar um regresso gradual aos escritórios. Aliás, eu acho que aqui na região de Lisboa, onde eu vivo, até a nível de trânsito de manhã, eu acho que as pessoas sentem falta também deste regresso ao escritório. Sabemos que existem medidas por parte do Governo para continuarmos pelo menos em teletrabalho até ao final do ano, por isso falo num regresso gradual e condicionado. Os locais de trabalho têm estado a adaptar a esta nova realidade, porque mesmo que os trabalhadores, os colaboradores a trabalharem a partir de casa, é sempre necessário providenciar acessos seguros, ambientes e as ferramentas adequadas. E isto leva-nos a que a gente pense que o mercado de impressão já não se baseia na tradicional venda de equipamento. Todos nós tivemos que nos adaptar e apostar em serviços para que os clientes tenham uma melhor experiência na utilização quer de impressoras e multifuncionais. A Lexmark também tem-se estado a adaptar. Nós já tínhamos e temos soluções para grandes empresas, agora estamos a direcionar e apresentar soluções para estas situações de que se irá continuar a trabalhar a partir de casa. Aliás, existem estudos que dizem, e já temos exemplos de algumas empresas que nós não vamos a voltar a ser como antes. Existem empresas que estão elas próprias a consultar os seus colaboradores e eles próprios dizem que o ideal para eles é trabalhar 3 dias no escritório, 2 dias a partir de casa. E isto faz com que nós, na impressão, a gente também tem que se adaptar a esta realidade e oferecer soluções às necessidades das pessoas que também trabalham remotamente. Estamos especialmente bem posicionados nos negócios que decidem mudar completamente para a cloud e remover os servidores de impressão. Isto vai fazer com que, para os nossos clientes, a nossa oferta de impressão na cloud vai nos permitir que estas pessoas possam imprimir a partir de qualquer dispositivo. Cá está a questão da impressão móvel. Nós vamos poder nos adaptar a estas novas realidades e apresentar diversas soluções para estes casos. Peço desculpa, estava sem som. Muito obrigado, Ana. Eu penso que o Bruno Ribeiro da Xerox quer também dar o seu testemunho. Sim, já agora, só para acrescentar aqui alguns dados que parecem interessantes, não sei se têm conhecimento, mas deste estudo, precisamente sobre aquilo que estávamos a falar, foi realizado um estudo na Europa para analisar a percentagem de pessoas a trabalhar a partir de casa, antes, durante e depois da pandemia, depois, perspectiva, depois da pandemia. E os números são interessantes, embora isto seja um estudo europeu e tem que fazer as devidas diferenças para Portugal. O número de trabalhadores a partir de casa já eram cerca de 16% antes da pandemia. Durante a pandemia aumentou para 40%, haverá países que foi muito mais, haverá países que foram menos, mas espera-se que após a pandemia, mais uma vez de forma transversal pela Europa, que fique em 27%. E quando eu digo 27% a trabalhar a partir de casa, principal posto de trabalho, porque vai haver essa situação, muitas pessoas maioritariamente vão trabalhar a partir de casa, mas depois vão se chocar também ao escritório. Com esta dispersão física dos colaboradores,
vai haver uma necessidade que é, do ponto de vista das empresas, uma preocupação das empresas, que é, primeiro, manter estes pontos todos ligados, assegurar que com esta dispersão não vai haver perdas de produtividade e muito menos falhas de segurança. Agora que isto está num ambiente menos controlado. As empresas terem este tipo de consciência ou de preocupação já é algo muito positivo, sejam as pessoas dispersas ou não. Lá está, foi uma daquelas coisas que foram alavancadas por esta situação, pelas razões, mas foi uma realidade e uma consciência que, de uma forma geral, se ganhou no mundo empresarial. Nós temos algumas soluções também para ajudar nessa fase e, complementando também aquilo que já foi dito, nós temos uma solução que é a Xerox Workplace Cloud, que faz precisamente isso, ela expande a gestão da impressão para um ambiente de home office, ou seja, as empresas vão continuar a assegurar a segurança e também monitorizar os custos, porque às tantas vai haver, aliás, isto já é tema não neste fórum, mas isso já é algum tema que é, ok, agora que eu estou a imprimir em casa, quem é que os paga? Nós temos ferramentas para isso, para que a empresa, caso assim deseja, continue a controlar também esses custos. Depois temos soluções como a DocShare Flex, que é uma plataforma de gestão de conteúdos, lá está mais uma vez a partilha, agora vamos ter que partilhar isto, tem que ser de uma forma segura e efetiva, e naturalmente todos os nossos multifuncionais estão carregados com apps para potenciar a mobilidade e todas essas necessidades que passaram agora a existir e são mais pertinentes que nunca. Era só estes pontos que eu gostava de acrescentar, que acho que são interessantes. Jorge, eu queria já agora... Força, Paulo. Força. Exatamente, o Bruno deu uns dados, e eu tenho aqui uns dados interessantes que validam os dados do Bruno, mas com uma particularidade, que é, eu tenho, isto é de Espanha, ok, vale o que vale, no mercado português não tem nada a ver com o espanhol, não é? Mas eu tenho a divisão por grandes empresas, microempresas, as PMEs e setor público. E em Espanha funcionava assim, portanto, o teletrabalho em Espanha, antes, grandes empresas, 50%, durante a pandemia, 94%, depois da pandemia, 51%. Portanto, ou seja, se tínhamos 50%, o suposto aumento é para 51%, que é como dizia a Ana, penso eu, que é 2 dias a trabalhar ou 3 dias em casa ou vice-versa. Grandes produtores de impressão, grandes empresas, naturalmente, não é? Portanto, microempresas. E aqui nas microempresas, repara, tivemos 14% antes, durante 30%, depois 18%. Repara, crescimento inclusivamente nas microempresas. PMEs, 29% antes, durante 72%, depois 36%. E depois veio aqui uma parte que é muito interessante, que é o setor público. Okay? Antes 18%, durante 91% e depois 55%. Repare, o grande aumento veio exatamente no setor público, e isto vale o que vale. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todas as soluções já foram faladas, é um facto, não é? Já fazemos há muitíssimo tempo. Nós, por brincadeira, exatamente porque podemos ter a capacidade de pensar um bocadinho fora da caixa, durante este período de pandemia, criámos um serviço somente para os nossos clientes, que era o Printaway. Tivemos aqui várias plataformas de takeaway que desenvolvemos para o negócio da restauração, onde somos fortes, e desenvolvemos o Printaway. E o Printaway, basicamente, era um serviço que o nosso cliente tinha que ir fazer impressões, enviava-nos para nós imprimíamos, e na área da Grande Lisboa, Grande Porto e Faro, que é onde estamos diretamente, entregávamos na casa do cliente. Exatamente para não estarmos a ter uma impressora no meio da sala, não é? Ou na cozinha. Pronto, então a malta entregava e tu dizes assim, e funcionou? Funcionou para meia dúzia de clientes, não é? O que é facto é que todos os clientes e nós utilizadores, infelizmente, começámos a fazer aquilo que já tínhamos fazendo nas empresas, que era tentar não imprimir. Há bocado falávamos do MPS. Neste momento, o desafio grande que estamos a ter com as empresas, nós trabalhamos MPS desde 95, não é? Portanto, temos uma larga experiência no MPS. Mas o que é facto, hoje os clientes o que querem é reduzir parque. E reduzir parque porquê? Porque estão a pôr pessoas em casa. Portanto, é o desafio, e isto obriga-nos naturalmente a colocar máquinas maiores, para dar velocidade, para dar funções, para dar outro tipo de serviço. E o desafio vai ter que ir por aqui, porque todos nós, além de queremos reduzir,
portanto, os custos de impressão, que é o que nós sabemos, discutimos a vírgula, não é? Quer dizer, mas o que é facto é que os clientes, além de querer discutir a vírgula, querem reduzir parque. E isso depois pode ser bom ou pode ser mau, naturalmente. São oportunidades, naturalmente que isto tudo é uma oportunidade de negócio e só podemos ver como uma oportunidade de negócio, mas é uma realidade que rapidamente os fabricantes têm que pensar, como por exemplo começar, e falava-se há bocado nos serviços, começar a fazer uma coisa muito importante que é a digitalização, não é? Isso é aquele tabu que ninguém fala no mercado da impressão, que é a digitalização, mas a digitalização garante que empresas como as nossas consigam prestar um bom serviço no cliente. Porque o que é facto, eu quando estou a digitalizar, a máquina está a gastar consumíveis, está a gastar máquina, está a gastar ADFs, e os nossos colegas da Canon, aqui há uns anos atrás e bem, tentaram começar a cobrar a digitalização, e o mercado, em vez de ir atrás da ideia, deitou abaixo a ideia, e em Espanha, por exemplo, toda a gente cobra a digitalização, porque faz sentido, faz todo o sentido, mas isto é aquelas coisas que a malta da impressão tem sempre medo de falar, e tem que ser aqui os grandes líderes, não é? Tem que ser as Canons, as Xerox e etc., para darem o passo em frente, que é realmente o cobrar a digitalização como um serviço, naturalmente, não é cobrar por cobrar, mas é realmente nós todos darmos o passo em frente para garantirmos que empresas como as nossas consigam dar um bom serviço na impressão. Ok? Só queria adiantar isto. Muito obrigado, Paulo. Há exatamente uma pergunta de um leitor nosso que está a assistir ao fórum. Ele pergunta, e eu já vou passar a palavra à minha colega Diana, ele pergunta: algum fabricante tem uma perspectiva no imediato ou no curto prazo de cobrar as digitalizações como forma de compensar a redução das impressões? Na pergunta que a Diana agora vai introduzir, na ronda que vai introduzir, que é exatamente sobre desmaterialização e digitalização, talvez vocês queiram dar também a vossa resposta a este nosso leitor. Diana, passo para si. Obrigada, Jorge. Em primeiro lugar, eu irei direcionar esta questão ao Miguel Viana da Canon e perguntava-vos então, como sabem, a desmaterialização documental tem desde 2019 um suporte legal, e eu perguntava-vos se o RPA, especialmente nos processos contabilísticos e financeiros, ainda é reservado a apenas grandes organizações, e também se existe um caminho neste sentido para as PME, nesta digitalização documental, e como se deve endereçar esta mesma oportunidade. Miguel? Obrigado pela pergunta. Bom, de facto, foi feita essa tentativa, como já foi aqui referido, e nada invalida que não se vá novamente tentar avançar para esse modelo de cobrança de digitalizações, de facto, para ajudar a sustentar o negócio, mas também para se garantir um melhor serviço e alguma segurança ao cliente. Mas eu gostava só aqui de fazer só uma pequena introdução no que diz respeito a isto do RPA e do suporte legal para a desmaterialização documental. É que a principal diferença ao trabalhar remotamente é que só é possível aceder à informação que nós pretendemos desde que ela esteja armazenada em formato digital. Portanto, existindo ainda a imposição deste regime de teletrabalho, quem está em casa não tem agora a possibilidade de aceder à informação, a documentos em papel que estejam arquivados em pastas no escritório, e nem podemos estar a passear, digamos assim, pela empresa até à secretária de um colega para falar sobre o estado de um projeto, ou pelo estado de um processo, ou pelo estado do pagamento de uma fatura, porque agora tratamos todos os processos de forma digital e remota. Ou seja, para um colaborador que está a trabalhar a partir de casa, remotamente, se a informação não estiver disponível online, basicamente é como se ela não existisse. Portanto, como é que a Canon pode ajudar neste aspecto? E antes de passar à questão dos RPAs, é que podemos ajudar com o nosso portfólio de soluções, porque de acordo com a experiência que nós temos no mercado internacional e também nacional, eu diria que eu estou seguro em afirmar que temos diversas soluções que são mais do que adequadas a um cenário híbrido de um ambiente de escritório, como ao ambiente de escritório comum. Mas mais importante para agora e para o futuro é também nós podermos disponibilizar ao mercado soluções que têm várias características e que tenham também funcionalidades que sejam úteis para trabalhar de forma remota. Estas soluções que a Canon comercializa, já agora só para informação para quem está a assistir a esta roundtable, as nossas soluções são proprietárias, portanto são criadas e são desenvolvidas por empresas do grupo Canon e perfeitamente adaptadas a esta nova realidade. Estamos inclusivamente
É um processo contínuo e é um processo de análise de possíveis parcerias também com empresas de IT ou integradores na área da IT que estejam interessados em dar um impulso ao seu negócio, adotando um novo modelo mais enquadrado com a nova realidade e não esquecendo, obviamente, a impressão, mas que também se possa encaixar na área da digitalização. Passando então para a área da digitalização, como disseram aqui e bem, a desmaterialização documental já tem algum suporte legal, nomeadamente no que diz respeito a faturas e a documentos do foro contabilístico e financeiro. E há um desafio que nós, fabricantes, e que as empresas que comercializam e que divulgam essas soluções de digitalização no mercado, há um desafio grande que têm, que é o conhecimento jurídico que é necessário obter para mostrar a confiança quando se está perante discussão destes temas com os clientes. Ou seja, quem promove este tipo de soluções deve estar muito bem informado da legislação e dos processos que deve e que as empresas podem adotar, no sentido de se poder, muito simplesmente, utilizando uma expressão muito simples, enviar os documentos para o lixo, depois deles estarem digitalizados. E é aqui que pode entrar o RPA. Bom, o RPA é um conceito não muito bem entendido pelo público em geral. Existem algoritmos e rotinas automatizadas semelhantes aos RPAs que já existem há muito tempo e que estão implementadas nestes processos de digitalização e workflow de processos documentais, mas o RPA no fundo é uma tecnologia que permite às empresas possuírem métodos, soluções automatizadas para capturar, interpretar e processar a informação que é utilizada no dia-a-dia nas empresas, nomeadamente em atividades rotineiras, em atividades repetitivas, como é o caso do reconhecimento de documentos com tipologias já bem conhecidas, como é o caso das faturas, como é o caso de, por exemplo, guias de remessa, como é o caso até inclusivamente de templates de contratos, e tudo isso pode ser associado a estes processos onde os Robot Process Automation podem ajudar, e é possível, sim, implementá-lo em diferentes departamentos e áreas dentro da empresa. Agora, com isto é também possível dizer e afirmar que os RPAs são e vão ser ainda cada vez mais essenciais para que as empresas entendam a importância dos automatismos que daí resultam e dos ganhos de produtividade e de segurança da informação quando esse tipo de informação e esses processos são ajudados por estes robôs, pelos RPAs. Os RPAs, até à data, segundo o meu conhecimento, até à data só estão disponíveis, só estão maioritariamente presentes em projetos de software onde é necessário efetuar investimentos bastante avultados. E daí termos a ideia e a realidade de que só estão reservados para grandes organizações. Mas é mais do que natural, e isso acontece com todo o tipo de tecnologias, sejam smartphones, sejam os carros elétricos, sejam as televisões, seja o que for, é natural que esta nova tecnologia vá passar a estar cada vez mais adotada e cada vez mais massificada, e é natural que os investimentos para as adotar também possam vir a ser mais reduzidos no futuro, e por isso cada vez vão estar mais presentes em projetos de menores dimensões. Eu acredito que sim. Obrigada, Miguel. Passava então agora a palavra ao Bruno Ribeiro da Xerox. Ok, RPA, mais uma sigla. Isto é também um sinónimo de produtividade. Eu julgo que todos nós gostaríamos de colocar muitas das nossas tarefas em piloto automático. Esses mercados que referiu, os mercados contabilísticos e financeiros, são realmente bons exemplos, porque existem muitas tarefas rotineiras com regras muito bem definidas e que vão naturalmente ocupar uma boa parte do tempo e recursos dessas empresas. E falo de preenchimento de formulários, a ler bases de dados, extração, a partilha dos dados. Bom, RPA é mais um serviço do Xerox. O desafio que nós colocamos a estes clientes, e entenda-se clientes nessa franja que foi dita na intervenção anterior, de empresas, o desafio que nós lançamos aos clientes é: diga-nos o que pretende automatizar e nós iremos ajudar, sejam através dos processos que já temos definidos ou outros que podemos desenvolver a casa a casa. A desmaterialização, deixando agora um bocadinho mais para as BMS, a desmaterialização em si, ou a passagem do físico para o digital, é uma área que a Xerox apostou desde o início e ali colocou e continua a colocar muito desenvolvimento e muita inovação. Como regra, isto é transversal, é a nossa forma de estar. Tudo o que nós criamos ou desenvolvemos é para resolver um problema, é para simplificar uma tarefa, é para aumentar o potencial do cliente. E a desmaterialização traz vantagens e anda muito neste sentido.
Este nosso foco, esta quase nossa opção em processos e fluxos de trabalho, isto começa aqui internamente. Qualquer colaborador da Xerox, ligado às vendas internas, gestor de conta ou nos nossos parceiros, tem ao seu dispor uma ferramenta desenvolvida pela Xerox chamada Workflow Mapping Tool. É uma ferramenta com um interface gráfico, trabalhar num tablet, num laptop, muito simples, mas muito poderoso. E simplicidade é a palavra-chave, porque de uma forma muito simples vamos poder analisar os processos que o cliente lá tem, de uma forma muito simples vamos poder mostrar o antes e o depois, e de uma forma muito simples essa ferramenta vai poder ser implementada e vai poder ser demonstrada, que é isso que se pretende. Lá está, simplificar. Isto que eu estou a falar é aplicável a qualquer cliente, já não falo só de cliente típico para o mercado RPA, mas falo agora para um nível mais abaixo. Qualquer empresa, qualquer negócio tem os seus processos e nós temos uma palavra a dizer aí, podemos ajudar os nossos clientes. Obrigada, Bruno. Passava agora por última palavra ao Paulo Antunes. Reforçar o que o Bruno disse, exatamente. Nós temos uma grande referência na PMEs, porque é onde nós realmente somos muito fortes, e aqui nota-se cada vez mais esta preocupação da parte do cliente. O que é que nós fizemos, basicamente? Nós somos uma software house também, portanto temos essas competências, e há muitos anos que vamos fazendo a adaptação dos workflows e desse trabalho todo, portanto, ao cliente. Nós temos um serviço que é a MX Cloud. A MX Cloud funciona exatamente com isso, que é agregado ao MX Box, em que o que nós fazemos basicamente é desenvolver software específico de captura, de leitura de faturas por contribuinte, por número, por o que for, não é? E poder naturalmente arrumar e fazer e etc. Posso-vos dizer que no ano passado as nossas vendas nesta área cresceram cerca de 23%, ok? Porque realmente foi uma das áreas que as PMEs tiveram mais necessidade. Nós fizemos muitíssimos negócios nesta área, ajudamos os clientes a desenvolver, temos a capacidade de fazer à medida, que é uma coisa que é muito importante, não vendemos um pacote de uma coisa que já está feita, não. Nós aqui, é feito por nós, é desenvolvido por nós, e realmente é aqui que temos que crescer todos, não é? Isto não tem nada a ver, atenção, com o que falávamos antes de cobrar as digitalizações, não é? Que isto são coisas completamente distintas. Eu, quando falava há pouco do cobrar as digitalizações, é para alavancar o negócio do printing que está a baixar, naturalmente não tem nada a ver com isso. Isto é uma área de negócio completamente diferente à digitalização pura e dura. A digitalização não tem nada de novo, é tirar uma fotocópia para dentro do PC, certo? Isto não. Quando falamos em desmaterialização documental, tem a ver com nós recebemos os documentos e como os podemos tratar, ok? Isso é que é o desafio e daí sim nós temos equipas especializadas para fazer o fato à medida para o cliente, não é? Obrigada, Paulo. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa, se não passo a palavra ao meu colega Jorge Bento. Obrigado, Diana. Obrigado. Vamos agora para a quinta questão, e ela está relacionada com a cibersegurança e a forma como a impressão e também a digitalização podem ser elos fracos na cibersegurança e na defesa do perímetro. Perímetro este que hoje é mais difuso, exatamente pelo teletrabalho que referimos aqui, é mais difícil a quem tem a responsabilidade de garantir a ciberdefesa das organizações, porque são dispositivos, no final, são dispositivos IoT como outros, onde a cibersegurança tem que estar presente como num PC. Eu dirigia esta questão, em primeiro lugar, ao Luís Melo, da HP. A HP, se não foi a primeira, foi uma das primeiras empresas que demonstrou, pelo menos comunicou o tema da cibersegurança como uma parte importante, uma parte fundamental da impressão. Luís, o seu testemunho? Muito obrigado, Jorge. De facto é verdade, a HP é de facto pioneira na segurança dos endpoints e de facto uma das nossas bandeiras e da nossa proposta de valor
é orgulharmos de ter a infraestrutura de impressão mais segura do mundo. À parte disso, e se olharmos para os equipamentos de impressão, nós encontramos de facto aqui muitas semelhanças com os computadores portáteis e os computadores comuns, porque de facto todos eles têm um disco, têm a BIOS, têm a firmware, têm um sistema operativo e estão ligados à internet. Então, de facto, a HP de facto consegue ter aqui uma visão olhando para os equipamentos de impressão da mesma forma que olha para os mecanismos de segurança dos computadores e dos PCs. E, no fundo, porque ambos, quer uns, quer outros, estão sujeitos aos mesmos tipos de vulnerabilidades. Portanto, no fundo, o exercício que a HP fez ao longo destes últimos anos foi transportar a experiência e o conhecimento que tinha das questões de segurança associadas aos PCs e dotar, de facto, as impressoras com esses mesmos mecanismos de proteção. Agora, há aqui, de facto, desafios, não é? E sobretudo, quando começamos a falar de teletrabalho, o perímetro de segurança dos equipamentos de impressão acaba por ser mais difuso e, portanto, mais descentralizado. Portanto, o grande desafio é pensar como é que eu mantenho os mecanismos de segurança dos endpoints, com a proteção da entidade dos utilizadores, dos dados, dos documentos, e como é que eu consigo alargar, de facto, essa proteção a um perímetro bastante alargado e bastante mais difuso. De facto, desse ponto de vista também, nós desenvolvemos um software que permite, de uma forma centralizada, gerir as políticas de impressão associadas aos equipamentos, de que forma, pois, os equipamentos têm uma série de parâmetros e, no fundo, é dizer que para aqueles conjuntos de equipamentos de impressão, as políticas de impressão são umas determinadas que é possível selecionar, digamos, no arranque dos vários projetos e com esta vantagem de que sempre que há um novo dispositivo que entra naquele contexto, é possível verificar se esse novo dispositivo está ou não de acordo com as políticas de impressão pré-definidas e consegue também, em tempo real, conseguir fazer uma análise de vulnerabilidades e da aplicação dessas mesmas políticas de impressão. Portanto, acreditamos que, do ponto de vista de segurança, temos o enquadramento correto, ou seja, quer do ponto de vista dos equipamentos, o hardware físico, o BIOS, o firmware, os acessos à internet, temos essa segurança nativa nos próprios equipamentos e depois temos uma plataforma de software de gestão integrada desses equipamentos e do ecossistema da segurança das empresas. Muito obrigado, Luís. Eu perguntava agora à Ana Rita Silva, seguramente que a Lexmark também terá como preocupação a segurança dos seus equipamentos face a ciberataques. Ana? Exatamente, aliás, é um dos pontos fundamentais e fulcrais para a Lexmark, a segurança dos nossos dispositivos. Aliás, para mim, uma impressora pode ser um elemento partilhado no ecossistema informático, mas não quer dizer que vai enfraquecer esse ecossistema. Como qualquer outro dispositivo conectado, as impressoras ligadas em rede são potenciais pontos de entrada a ciberataques. Sabemos que muitas empresas, por exemplo, desconhecem que o armazenamento de dados em servidores ou em discos rígidos de uma impressora mais antiga podem ser transferidos sem encriptação através da rede ao imprimir, bem como a possibilidade de enviar dados para impressoras em locais não seguros ou até criarem fluxos de trabalho alternativo. Entendemos perfeitamente, quer nas grandes empresas, quer nas pequenas empresas, esta realidade de ameaças de segurança, e na Lexmark tentamos responder com uma arquitetura de segurança total que ajuda a proteger as informações quer no documento, no dispositivo, na rede e em todos os pontos intermédios. Com os colaboradores em casa e menos pessoas no escritório, aqui também vimos e analisámos um aumento do risco de manutenção e atualizações.
a menos que sejam casos em que esta seja automatizada e gerida remotamente, e isso fez com que também aumentasse aqui as questões de segurança. Acreditamos que nas empresas os administradores de IT devem ser capazes de configurar uma frota de impressão, por exemplo, com senhas de dispositivos ou autenticação de rede para assegurar a gestão remota e a capacidade de mudar facilmente as senhas e de quem tem acesso ou não. Com o teletrabalho, e com as nossas soluções, acreditamos que possamos continuar a ter uma impressão segura, mesmo que a gente não se encontre no escritório. Por exemplo, os funcionários que precisam de imprimir devem poder enviar um documento para uma professora no seu escritório, que ficará guardado em segurança até que eles possam ir ao escritório recolher e mais ninguém terá acesso a esse trabalho, usando assim uma função de libertação da impressão. Da mesma forma, uma empresa precisa de manter o controle sobre quando e onde os ficheiros de impressão e os documentos digitalizados são acedidos para garantir as práticas corretas e, consequentemente, de arquivo. Muito obrigado, Ana. Eu passava agora a palavra ao Paulo, exatamente sobre este tema. Como a Ana referiu, muitas vezes o problema são até as impressoras legacy, as coisas velhas que ainda funcionam e são totalmente desprotegidas. Paulo, palavra para si, como é que a Sharp vê este tema da cibersegurança? A Sharp foi uma das pioneiras neste tema, não é? Nós, há muitos anos começámos na tradicional multifunções com o Data Security Kit, que encriptava exatamente os discos rígidos, não é? Portanto, isso foi há muitos anos, já nem me lembro, estou neste negócio há 30, eu acho que foi para aí há 25 anos que nós começámos, ou 20 anos no mínimo, que começámos com isto, não é? Claro que isto é uma preocupação para todos, como é lógico, porque, como sabem, eu tive por acaso 2019, estive numa conferência da Sharp na Escócia, em que apareceu-nos um senhor todo tatuado, não era para ser tatuado naturalmente, mas assim um bocado esquisito, e o fulano fez a sua apresentação e etc, e no final dizia que tinha acabado preso, porque o fulano era um hacker e para onde é que ele entrava nas empresas normalmente era pelas impressoras, pronto. E mostrou-nos ali ao vivo como é que conseguia, com a maior das facilidades, entrar numa empresa pela impressora. Portanto, e é uma coisa que é normal qualquer, e é exatamente aí que todos nós que estamos neste negócio temos que nos preocupar de defender e ajudar os nossos queridos informáticos a defender a empresa, porque realmente é um ponto de entrada e é um ponto de falta de segurança muitas vezes as impressoras. Agora, todas as empresas, e empresas como as nossas, estamos aqui sérias no negócio, não é? Têm que ter essa preocupação, portanto é básico, tudo o que se falou da impressão segura, que são coisas que todos nós já fazemos, naturalmente tentamos dar esse valor acrescentado aos clientes, que muitas vezes o próprio cliente não usa ou não quer usar, ou só usa quando está aflito, não é? Mas isso são coisas que é, uma commodity do mercado do printing, isto não valoriza, na minha opinião, o nosso negócio tem tantas coisas para valorizar, a segurança é mais é como dizia o Luís e bem, os PCs também têm que ter segurança, não é? Portanto, isso valoriza o negócio do PC? Não, quer dizer, é um negócio normalíssimo. Portanto, como é que a Sharp vê isto? A Sharp tem as ferramentas todas e mais algumas para a questão da segurança, é uma preocupação naturalmente para todos nós, há um problema grave, que há bocado se falava na impressão móvel, é um problema grave porque cada vez mais o Bring Your Own Device para o escritório pode abrir fragilidades e naturalmente nós temos que estar preparados e estamos preparados para fazer isso tudo, naturalmente. Não tenho muito mais a adiantar sobre isto. Já... Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Sim, é necessário também que os clientes queiram ativar as funcionalidades de segurança que os equipamentos dispõem e que os nossos parceiros também... Não é? Exato. E que os nossos parceiros também os sensibilizem.
Muito bem, vamos agora para a última ronda. Eu vou passar à minha colega Diana. Diana? Ô Jorge, se importa, peço desculpa claro, peço agora queria só dar aqui o meu input em relação ao tema da cibersegurança, portanto, nada muito detalhado e não vos vou tomar muito tempo, mas já agora dar também o que é que a opinião da Canon sobre este tema. Bom, não falando sobre as características que já são comuns e já são as tais commodities da proteção dos dados de disco rígido com os discos encriptados, com a libertação das impressões seguras, etc., sem entrar nesses detalhes. Portanto, eu queria só dizer que também para a Canon a segurança, como é lógico, é uma questão também fundamental, perdão, e ganha cada vez mais importância nos dias que correm. Aliás, nós somos inundados, nós que estamos mais ou menos atentos ao mercado e a este setor, somos inundados com notícias todos os dias de que houve ataques aqui, houve ataques ali, etc., etc., foram divulgados dados pessoais, foram partilhadas passwords, etc., etc. Bom, eu em relação a este aspecto queria só dizer que a Canon sempre esteve muito atenta, dado que já há muitos anos, e se calhar, como todos nós aqui dizemos, somos todos pioneiros nesta questão da segurança, portanto, todos os fabricantes aqui presentes são pioneiros, portanto que já há muitos anos que nós adotamos a filosofia de security by design, ou seja, no planeamento e desenvolvimento dos nossos produtos na origem. Portanto, na origem quer seja nas fábricas de hardware, quer seja nas fábricas, entre aspas, onde se desenvolve o software. Portanto, procuramos desde há muito tempo tentar antecipar esse tipo de problemas, tanto na área de hardware como nas soluções de software, e está provado que este tipo de abordagem a este tema tem vindo a produzir bons resultados. Recentemente, fizemos parte também de um grupo de trabalho criado pela AGEF, provavelmente deve ser conhecido de alguns dos presentes aqui, este grupo de trabalho, em conjunto também com a Xerox, com a HP, com a Konica Minolta e com a Samsung. Grupo de trabalho esse que dedicámos durante algumas semanas, em várias reuniões, inclusivamente já em período de pandemia, e fizemos-lo de forma remota, à criação de um documento que é um guia prático de cibersegurança. Ou seja, este guia prático de cibersegurança está disponível ao público em geral e fala especificamente de endpoint devices. Endpoint devices, não só impressoras, como também equipamentos relacionados com a computação e com a mobilidade. E este é um documento útil, que pode ser bastante útil para as empresas, para as entidades adjudicantes, para terem conhecimento de uma forma simples, pelo menos nós tentámos fazê-lo, tentámos elaborar este documento para que ele no final fosse entendível de uma forma simples por toda a gente, por todos os intervenientes nestes processos de aquisição, por forma a chamar a atenção às principais características de segurança e às principais normas internacionais relacionadas também com a cibersegurança, para que as empresas, organismos públicos e privados, poderem fazer investimentos em soluções de impressão, em soluções de digitalização, seja software, seja hardware, e garantirem que, pelo menos, estão em linha, essas soluções, que estão em linha com os requisitos mínimos internacionais que dizem respeito à cibersegurança. Portanto, estamos em crer que a impressão não é um ponto assim tão frágil como possa parecer. Claro que há muitas fake news, há muitas notícias de pôr um bonequinho ou um ícone animado a correr no ecrã de um multifuncional ou de uma impressora laser já com alguns anos, como se falou aqui também, e que estão totalmente desprotegidas, mas o que é facto é que isso irá depender certamente do foco e dos investimentos que os diversos fabricantes façam na sua área de Research and Development para combater esta ameaça que é real, que é perigosa e que está inclusivamente cada vez mais evoluída no que diz respeito aos métodos que são utilizados pelos hackers, que ocupam o seu tempo a descobrir esses métodos e depois dão cabo do nosso tempo a tentar resolvê-los e a tentar evitá-los. Era só esta nota. Muito obrigado, Miguel. Obrigado. Eu vou passar então à minha colega Diana Santos para a última ronda de perguntas. Diana? Obrigada, Jorge. Estamos a chegar ao fim deste fórum e pedia-vos que deixassem uma mensagem para o canal e para os parceiros sobre os desafios para 2021 e direcionava este tema ao Paulo Antunes. Ok. Por acaso não é o melhor tema para nós, porque nós na Multimac 90% das nossas vendas é cliente final. Mas pronto, também temos alguns parceiros que estimamos muito e que os acarinhamos, como diz o outro. Não é? Desafios. Desafios vai ser exatamente dar a volta a tudo isto que nós acabamos de falar agora. Há aqui questões que mais uma vez ficam pendentes, não é? Saber realmente o que é que o mercado quer fazer, como é que vai, qual é as direções. Mas pronto, olha, fica para o ano que vem vocês serem mais assertivos nas questões e saber realmente para onde é que o mercado quer ir e o que é que o mercado precisa, ok? Eu acho que era um tema importante
um tema importante. O que é que nós temos como desafio? O desafio é fácil, é continuar a reforçar a nossa presença no mercado, onde somos bons, ok? Reforçar as nossas parcerias e não há muito mais a dizer, não é? Infelizmente, nós temos 90% da nossa venda é direta, portanto eu aos nossos parceiros não posso dizer nada, falo com eles todos os dias, não posso dizer muito mais do que isso, mas pronto, temos novidades naturalmente, só para realçar relativamente à Sharp. A Sharp, como sabem, está num processo de transformação que foi comprada pelo um dos maiores fabricantes do mundo, que é a Foxconn, tem vindo a comprar várias áreas de negócio, comprou recentemente a Toshiba, que agora é Dynabook, tem vindo a comprar uma série de empresas. Neste momento, uma grande aposta da Sharp e bem é reforçar a linha do A4, ok? Que por acaso nós em Portugal já tínhamos sido pioneiros há muitos anos com o Alex Marca, e bem também, portanto souberam escolher, nós entramos nesse case study também com eles, portanto estão a reforçar e vão ter uma linha de produto nova, com novos serviços, novas funcionalidades naturalmente, e é isso, não tenho muito mais a adiantar. Obrigada, Paulo. Direcionava este mesmo tema ao Miguel Viana da Canon. Peço desculpa, estava aqui em luta com o microfone. Bom, a mensagem que nós deixamos, no fundo, é tentar aproveitar as oportunidades do mercado que vão aparecer e que vão existir, que é fruto de uma retoma económica que se prevê vir a ser para breve. Existem também alguns apoios da União Europeia, nos diversos Estados-membros, que vão contribuir para podermos crescer na nossa economia e, portanto, estamos certos, e também devemos acreditar nas mensagens que os nossos governantes nos transmitem, estamos certos que essa retoma vai aparecer e os investimentos vão novamente começar a florescer. Existe, na nossa opinião, uma necessidade forte das empresas retomarem as suas atividades e, fruto da experiência do teletrabalho, há necessidade de adotar novas soluções. E estas soluções, que antigamente eram muito dispendiosas, hoje em dia já não são. Existem soluções já muito acessíveis, de baixo investimento, soluções na cloud, soluções sem ser na cloud. Praticamente toda a nossa plataforma de software que a Canon comercializa tem as duas vertentes, versão on-premise, ou seja, versão local, instalada em servidores e computadores locais, ou nas versões na cloud. E essas soluções permitem melhorar os processos e, por conseguinte, ajudar as empresas a tornarem-se mais competitivas, mais modernas e, portanto, ajudá-las a atingir melhores resultados. Um dos principais desafios que acho que nós vamos enfrentar, e isto não falando só de impressão, porque esta roundtable é para falar de impressão e digitalização, uma das questões que nos preocupa, tanto nós mesmo, a nossa rede de parceiros e aos dealers em geral e aos revendedores da IT em geral, é que é necessário estarmos mais preocupados com os recursos humanos e com as competências necessárias que os recursos humanos têm que ter para fazer face a estas novas áreas de negócio ou estas novas vertentes desta área de negócio onde nós estamos inseridos. E, portanto, há necessidades que estão perfeitamente identificadas, que este tempo de pandemia e de teletrabalho demonstraram, e agora eu acho que mesmo que a maior preocupação é essa, é tentar arranjar skills e know-how e conhecimento e competências para aderir a um novo modelo de negócio dentro da área da impressão, mas também fugindo para a área de digitalização e workflow e acesso aos fluxos de trabalho de forma digital. Era só a mensagem que eu queria deixar também. Obrigada, Miguel. Deixava então agora esta mesma questão com o Luís Melo, da HP. Muito obrigado. Eu gostava de começar por dizer que a proposta de valor da HP é absolutamente fundada no seu canal e nos seus parceiros. Até porque eles são, digamos, têm uma capilaridade e uma presença no mercado que a HP por si só não conseguiria chegar e, portanto, são de facto um potenciador enorme do nosso negócio e têm uma relação de proximidade com os clientes. Em relação aos parceiros, a HP disponibiliza uma espécie de soluções de complementaridade àquelas que os parceiros já têm. Vamos imaginar que, por exemplo, na oferta MPS, se um parceiro não tem a capacidade de fazer, digamos, a gestão de incidências, o chamado break and fix ou manutenção e assistência técnica, mas tem as restantes, portanto a HP consegue, digamos, complementar a sua oferta para que os parceiros tenham, digamos, uma resposta ao cliente final end-to-end. E, portanto, isto para mim é um elemento fundamental. Agora, de facto, os desafios e estas dificuldades que nós temos assistido também são
digamos, olhadas como uma oportunidade, ou como as oportunidades de vários mercados. E desde logo eu destacava 3. E, portanto, quer HP, quer os nossos parceiros devem saber responder não só aos momentos de crescimento dos nossos clientes, mas, sobretudo, como é que podemos acomodar os momentos de retração e de maiores dificuldades que esses clientes também passaram e estão a passar por força deste confinamento forçado. Também pensarmos que como é que podemos ajudar os nossos clientes, através nós e os nossos parceiros, através dos seus processos de transformação digital e de que forma é que hoje em dia os multifuncionais que têm um framework aplicacional muito à semelhança dos nossos telefones, seja os Android, seja os Apple, têm um framework aplicacional que, com um conjunto de soluções verticais para dar resposta, por exemplo, às questões relacionadas com o vertical da saúde, dos seguros, enfim, da indústria em geral, e potenciar, de facto, e reinventar, já agora acho que a palavra é adequada, reinventar o nosso negócio e potencial, de facto, para a utilização noutras áreas e conseguir trair daí revenues adicionais. Outro aspecto que eu acho também fundamental e que provavelmente daria outra mesa redonda é como é que podemos acompanhar os objetivos de sustentabilidade dos nossos clientes. Nós temos uma oferta MPS de neutralidade carbónica, ou seja, todo o impacto que um MPS tem nos nossos clientes, aquele que não conseguimos, digamos, limitar pela construção dos equipamentos, pela instalação, pela operação, nós fazemos o offset, ou seja, a compensação desse impacto ambiental através da reflorestação, programas de reflorestação que temos pelo mundo. E para terminar, entendemos que no espaço corporate, em termos do nosso canal, estamos, entre aspas, bem servidos, ou seja, estamos bem dimensionados para responder através do nosso canal através às solicitações e os negócios que existem no mercado. Já no segmento SMB e top SMB, acreditamos que existe aqui uma oportunidade de crescimento e uma oportunidade de negócio. Pronto. Terminava só por dizer o seguinte: nós, de facto, fundamos e refundamos a nossa proposta de valor centrada especialmente nos nossos parceiros e queremos crescer com eles. Obrigada. Pedi então esta mesma mensagem ao João Fredinho da Bader. Sim, senhora. Pronto. Nós verificamos que o nosso canal é muito importante ter a nossa ajuda ao nível de consultoria das várias áreas onde a Bader atua. Ou seja, a dimensão dos nossos revendedores é a dimensão que é. São empresas muitas vezes extremamente inovadoras, extremamente direcionadas comercialmente, mas com áreas de atuação onde não é possível serem especializadas, terem um elevado nível de especialização muito abrangente. Mas este canal tem conhecimentos ao níveis comerciais, onde consegue levantar leads bastante interessantes. Aquilo que nós temos vindo a desenvolver e que este ano está a ter um incremento bastante significativo dentro de nós, é precisamente a nossa aproximação aos parceiros, nomeadamente em áreas como a digitalização, a etiquetagem e a própria mobilidade. Quando eu falo aqui mobilidade, falo mesmo em impressoras com autonomia que nos permitem imprimir, que não têm o único consumível é o papel. Pronto. Temos aqui uma série de áreas onde os parceiros conseguem, verificamos na prática, conseguem levantar leads, conseguem verificar onde estão as oportunidades, mas depois precisam de um fabricante que tenha uma equipa que os consiga ajudar da melhor forma, aconselhar da melhor forma, para que a probabilidade de fecho no cliente final venha a aumentar. Esta é a grande mensagem. Portanto, nós estamos cada vez mais a investir em termos de pessoas e do know-how das mesmas para ajudar os nossos revendedores a conseguir entrarmos em áreas que não são o printing puro, porque aí felizmente os nossos parceiros têm já um know-how bastante interessante,
E para terminar, como eu falei, em termos de MPS, falei na democratização, não é mais nem menos do que tirar partido das leads, todos os contactos, todas as oportunidades que os nossos parceiros possam ter e não lhes dar praticamente trabalho nenhum. Portanto, o nosso parceiro tem que fazer o mais importante e o que é mais valorizado e mais difícil no mercado realmente é toda a componente comercial e depois, a partir daí, temos um sistema modular desde se é preciso darmos apoio técnico no cliente final, se não é. Portanto, tudo é modular para haver um verdadeiro Lego entre nós e os nossos revendedores. Sendo que, por exemplo, a título de exemplo, estes parceiros têm acesso a uma plataforma onde, com muita facilidade, conseguem ver o desempenho de cada máquina que eles próprios instalaram. Portanto, qual é a produção que cada máquina está a trazer. Portanto, o parceiro ficará unicamente com a parte mais importante e mais valorizada, que é realmente vender, e depois passar, ao fim e ao cabo, a conta pelas máquinas que instalou e fazer a respectiva faturação ao canal. Mas, em termos gerais, estamos otimistas, achamos que o canal, aliás, os nossos principais revendedores tiveram um ano bom ao nível dos serviços. Os serviços, logicamente, não traz grandes níveis de faturação, mas traz um profit, um lucro bastante interessante. Portanto, os nossos principais revendedores, em termos financeiros, o Covid não os degradou, até vários deles tiveram um ano bom e, portanto, mal a economia arranque, esperemos que seja rápido e até possivelmente até já está a arrancar, com certeza que haverá oportunidades e nós, fabricantes, e nomeadamente a Brada, só teremos que estar não só ao nível do produto, mas ao nível do know-how, a ajudá-los, se queremos que eles toquem áreas mais amplas, portanto temos que ter essa ajuda. O último destaque só para a nossa área de etiquetagem, onde chama a atenção dos nossos revendedores que vejam, por favor, as últimas notícias no nosso site que têm saído, onde a nossa gama aumentou muito significativamente e hoje temos sistemas de etiquetagem francamente profissionais, portanto máquinas muito recentes e com capacidade para qualquer retalhista utilizar. Pronto, e cabe-me agradecer mais uma vez à IT Channel, a todos os colegas de painel e aos nossos clientes que assistiram e que vão assistir, e um muito obrigado a todos. Obrigada, João. Passava então agora a palavra ao Bruno Ribeiro da Xerox. Bom, antes de mais, eu quero deixar uma palavra e agradecer aos nossos parceiros pelo esforço e pela resiliência durante esta fase que foi tão complexa e sem precedentes. Finalmente estamos a terminá-la, ou assim pensamos. Este setor da atividade sentiu bastante, como já foi dito em todas estas intervenções, e no nosso negócio, na nossa atividade, os nossos parceiros fizeram toda a diferença e, portanto, a nossa palavra de agradecimento para eles. Já saíram os resultados de market share. Porque é que eu estou a falar em market share? Uma coisa é compararmos os nossos resultados, que foi aquilo que eu disse na minha primeira intervenção, comparar os nossos resultados com o ano anterior e naturalmente eles tinham que ser diferentes. Outra coisa é daquilo que aconteceu no país, como é que a nossa marca e a nossa atividade se portou em relação aos demais e à concorrência. Já saíram os resultados do primeiro trimestre de 2021, saíram cerca de 2 dias. E segundo os indicadores que nós temos é que vamos sair desta fase com uma presença ainda mais forte e refirmar que os segmentos são os principais segmentos da Xerox. Portanto, no contexto atual, a sair desta situação com uma posição de market share mais forte só nos deixa cheio de orgulho e ainda com maior confiança nos nossos parceiros. Estamos otimistas para o futuro, claro, convencidos, até para não poder ser outra coisa, convencidos que 2021 vai ser um ano positivo, vai ser diferente, vai ser um ano de alguma recuperação do negócio. Maior ou menor, eu acho que só com o decorrer do ano é que nós vamos ter uma ideia mais aproximada, mas necessariamente vai ser melhor e, portanto, por isso estamos muito otimistas. A deixar umas palavras para o canal, eu diria que era manter esta capacidade de adaptação dos nossos parceiros, manter esta persistência e o foco que nos caracteriza e esta, para mim, para não continuar, seriam aquelas as principais atitudes que nós gostaríamos de ter do nosso canal, que no fundo é manter aquilo que já fazem. Do nosso lado fica o compromisso, vamos continuar atentos às necessidades do mercado, vamos continuar atentos ao nosso canal e tudo faremos para dar continuidade a esta parceria. Obrigado e obrigado a todos
partilharam as vossas experiências. Obrigada, Bruno. Por último, então, dava a palavra à Ana Rita Silva, da Lexmark. Obrigada. Eu acho que quase tudo já foi dito. Da parte da Lexmark, acreditamos, e eu sou uma pessoa que gosto de ser bastante otimista, acreditamos que este ano o foco irá passar da sobrevivência das pequenas e médias empresas que estiveram no ano anterior, no ano 2020, para um ano de recuperação, mas que também muitas irão reavaliar a sua estratégia a longo prazo. E isto vai ter algumas implicações no mundo da impressão, e especialmente no que diz respeito a esta nova era digital. É claro que a Lexmark irá continuar concentrar-se no nosso hardware, especialmente no A4, que é o nosso core, e vamos também olhar para esta nova era digital, onde continuaremos a fazer crescer a nossa oferta da cloud, de software, que consideramos como diferenciadores-chaves para os nossos parceiros. Além disso, esperamos também que as tecnologias emergentes como a Internet of Things ou os serviços preditivos, como temos estado a falar em MPS, venham estar cada vez mais em foco. Sabemos que, e como já disse, que a pandemia veio aumentar algumas outras necessidades, e queremos continuar a trabalhar em conjunto com os nossos parceiros, ou escutar aquilo que eles têm-nos para dizer, de forma a poder continuar a melhorar os nossos serviços, e acreditamos que assim vamos garantir quer o nosso sucesso empresarial, como o dos nossos parceiros nesta nova era digital. Sabemos que é preciso muitas vezes simplificar processos, como falámos, melhorar segurança e até fornecer eficiência de custos e sustentabilidade para uma melhor infraestrutura da impressão. Quero agradecer a todos, uma vez mais, por este convite. Quero agradecer aos nossos parceiros por continuarem connosco e por todo o trabalho, todo o esforço que foi feito neste último ano, mas acredito que o ano de 2021 será muito melhor. E obrigada.